No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Já conosco aqui no estúdio, o líder do governo, o médico Eduardo Carneiro, vereador. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro, Carla, um prazer estar aqui com vocês e bom dia a todos de Guarulhos. Frisando que ele está aqui depois de um longo inverno, né, vereador? Fazia tempo. Faz tempo que não sou convidado, né? Não é verdade. Olha só! Não, eu sei que não é verdade. Às vezes a minha agenda começa bem cedo e às vezes não realmente fica mais complicado. Né? Bom, vereador, o senhor está cobrindo de perto essa tensão, essa greve de médicos da prefeitura. E ontem não houve acordo? Bom, Pedro, antes de falar desse tema, inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui o seu espaço para repercutir, sem sombra de dúvida, a aprovação das contas do governo Guti pelo TCE, as contas de 2017, até fazendo um contraponto com o nosso colega Laércio. Eu acho que sim, deve ser comemorado, sim, depois de 12 anos de contas não aprovadas. Precisou um jovem, né, com muitas críticas pela idade e pela inexperiência, para mostrar um trabalho de austeridade e um trabalho sério e responsabilidade com as suas contas. Então, eu só, antes de mais nada, gostaria de ressaltar que a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado, realmente a cidade tem que comemorar, sim. Eu penso totalmente diferente. Ok. Bom, agora vamos à questão da greve. Com relação à greve, Pedro, ontem, inclusive, eu estava vendo alguns comentários, inclusive do posicionamento deste vereador, enquanto médico, enquanto em outro mandato, a minha relação com os colegas médicos. Sempre defendi a minha classe, né? Eu estou político e sou médico e vou continuar sendo médico. Serei político? Depende da eleição, se eu vou ser reeleito, se não vou ser reeleito. Então, claro que eu defendo a minha classe, mas eu defendo os bons profissionais. Eu defendo aqueles que cumprem horário, aqueles que atendem adequadamente os pacientes, e acho que a minha classe, por mais que a gente tenha direito à greve, que é constitucional, a gente só, na minha interpretação, apenas num fato assim extremamente relevante, que não houve nenhum tipo de negociação, num fato sério dentro da classe, eu poderia defender isso. Eu nos meus quase 40 anos de profissão, eu fiz mais de 20 anos como servidor público, jamais participei de greve. Acho que o médico, ele tem uma responsabilidade social extremamente séria, então ele tem que repensar quando ele falar em greve. Né? Vejo hoje isso sendo politizado muito mais pelo sindicato dos médicos do que pelos médicos em si. Algumas reivindicações são justas? Acho justas. Questão de segurança, por exemplo, nas unidades. Concordo. Extremamente justa. Concordo. E isso não é uma coisa de hoje. Lá na minha época, eu já não sou servidor da saúde há 14 anos, na minha época eu tinha sérios problemas. Na minha unidade, onde eu trabalhava, teve um paciente que foi executado praticamente na minha frente, no meu plantão. Né? Então, isso já é uma coisa antiga, a gente tem que continuar melhorando a segurança para os profissionais de saúde, para o médico, para o enfermeiro, para o atendente SUS, para a recepção, para o paciente. Agora, certas coisas não são coerentes na minha avaliação. Vamos entrar nesse quesito aí da segurança. Eu concordo, por exemplo, ou a GCM, ou um vigilante particular, tem que estar presente nas UPAs, Paulista, Cumbica, São João, e em hospitais. Então, quando é que nós vamos resolver isso? Esse negócio de intensificar a patrulha não resolve. Não resolve. Realmente não resolve. Eu acho que a própria saúde deveria assumir esse papel. Concordo. Porque é dentro da unidade de saúde. Exato. Então nada mais justo que a própria saúde gerencie esse tipo de situação. Agora, isso é uma situação de longa data, mas é motivo para se fazer uma greve de médicos, de parar o atendimento médico? Eu
Obviamente que não. Qual é o X dessa greve, vereador? Sinceramente, o X da greve está na quantidade de consultas por hora. Na carga horária? Na quantidade de consultas por hora. Né? É o que mais pega, é aceito pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Paulista de Medicina, por todos os CRMs, pelo nosso CRM de São Paulo, que é de bom senso atender 4 pacientes por hora. Seja na iniciativa, seja no setor público, seja na iniciativa privada, né, que trabalha com 4 consultas por hora, mais um retorno, porque nós sabemos que tem certas consultas, isso na média, que às vezes é uma troca de receita, que são consultas extremamente rápidas, e você compensa em consultas que demoram um pouco mais, fora que nós temos aí, se você avaliar, a gente pode mostrar os números, há mais de 30% de absenteísmo. O que a gente espera, claramente, com o aplicativo, a gente cair esse absenteísmo. O aplicativo também, ele de uma forma ou de outra, ele mexeu com zona de conforto. E toda vez que você mexe numa zona de conforto, é natural que as pessoas se mexem também, né? Então, olha, o aplicativo hoje, ele vai diminuir esse absenteísmo. Porque a partir do momento que o Dr. X tem 16 consultas marcadas para sexta-feira e é avisado o paciente pelo aplicativo se ele vai comparecer à consulta, e 4 consultas dessas 16 ele detecta lá que não vão comparecer, o próprio aplicativo vai buscar no sistema os próximos 4 pacientes. Remarcar. Com isso a gente vai diminuir o absenteísmo. Então isso, de uma forma ou de outra, mexeu numa zona de conforto. Mas pelo que eu entendi, vocês falaram 32 consultas por 8 horas, dá 4 consultas por hora. Na média, 4 consultas por hora, o que é de bom senso. Aceitável. Agora, falar que isso, uma discussão dessa, de 3 ou 4 por hora, e segurança nas unidades, tem que parar o atendimento médico, eu acho que nós saímos dentro do bom senso da minha classe. Agora o prefeito Guts está aqui nos jornais hoje falando que quer que o médico cumpra a carga horária. Desde que a diretora, a doutora Ana Cristina Cantis, assumiu lá a atenção básica no início do governo, já foi feito desta forma. Por isso que muitas vezes ela é até contestada por alguns colegas, porque realmente há uma austeridade com relação a isso. Há uma austeridade que, se o médico é contratado para fazer 20 horas semanais, ele deve fazer 20 horas semanais. Diferente de governos anteriores, que havia um grande acordo que o médico era contratado por 20 e fazia 10. Então, eu tenho dito muito isso, é confortável para mim, enquanto médico da cidade há tantos anos, né? Eu tenho filhos médicos já, você sabe perfeitamente disso, né? Agora, muitas vezes você tem que cortar na própria carne, fazer a crítica na sua classe, algumas coisas que a gente precisa melhorar, reavaliar certos posicionamentos. E às vezes tem certas pessoas que não gostam de mexer. Ah, mas será que o Eduardo Carneiro, ele mudou de lado? Não, eu não mudei de lado, eu estou do lado da minha profissão. Claro, eu vou continuar sendo médico. Agora, eu não posso me compactuar com situações que não são corretas. A bem da verdade. Realmente eu tenho que ter o mínimo de bom senso. A bem da verdade, eu me lembro que no governo PT, quem defendia os médicos era o Carneiro e o Zé Mário. E eram criticados. Eu me lembro muito bem disso. Sim, e tem outra coisa. Por mais críticos que o ex-vereador Zé Mário e o Ricardo Rui, 3 médicos da Comissão de Saúde na época, eram extremamente críticos, nunca chamamos os médicos para greve. Eu não sei se você se lembra disso. Jamais. Fizemos várias críticas, várias reivindicações, nunca chamamos para greve. Porque nós temos a consciência que o atendimento ele tem que ser preservado. Refresca a minha memória, vereador Carneiro. Não era o Rômulo Ornelas do PT que criticava a classe dos médicos? Sim, senhor. O vereador Rômulo dizia sempre que, olha, a classe dos elitistas, da máfia branca, disso, daquilo. Que proíbe faculdade de medicina. Que proíbe faculdade de medicina. Mas eu posso fazer até um contraponto nesse raciocínio, Pedro.
Acho que ontem o vereador Rômulo talvez tenha sido o mais coerente dos petistas. Se silenciou? Se silenciou, saiu da sessão porque ele não ia apoiar algo que ele sempre criticou. Diferente dos seus colegas de partido, que ficaram lá, olha, eu apoio o movimento de vocês. É uma falácia Eu vou discordar do senhor, eu acho que ele deveria manter a posição. Até ele se absteve. Talvez você tenha razão nisso. Mas que ele foi coerente, ele foi. Ele não foi lá, estou do lado de... Não foi hipócrita. Não foi hipócrita. Não foi hipócrita, isso reconheço, mesmo. não foi hipócrita. Diga, Carla Ramaciotti. Uma reclamação que a gente recebe com frequência aqui é a falta de aparelho para a realização de exames, a manutenção deles também. Essa condição para os médicos trabalharem também não é um X para essa greve? Falando em X, é o raio-X, a turma reclama muito. Muito, a manutenção. Essa falta de manutenção. Sempre é um problema. A gente tem já uma longa experiência dentro da área médica. Aparelhos precisam de manutenção, aparelhos quebram, né? E no setor público, se você tem lá uma peça, por menor que seja, toda vez que você tem que fazer alguma melhoria ou algum conserto, é uma burocracia terrível, né? Eu sou do lado que realmente certas coisas no poder público, a gente já passou da área, do momento de tomar coragem. Por exemplo, serviços de ultrassom, ressonância, tomografia, fazer o que a iniciativa privada faz. Na minha avaliação, isso é serviço para terceiro. Isso, porque tem muito aquela história de você inchar muito o Estado. Eu defendo sim serviços de terceiro para esse tipo de situação. Porque é extremamente... se você contrata uma empresa de raio-x, quebra uma peça, amanhã está consertado. Quebra uma peça no setor público, olha, tem que licitar, tem que fazer isso. E claro, é desta forma. A austeridade com dinheiro público é dessa forma. Eu tenho outra visão. Então nós temos problema. Vereador, por exemplo, o UPA Paulista tem uma máquina de raio-x, não deveria ter duas? Porque se quebrar uma, você tem outra. Não, normalmente, em todo setor que tem um raio-x, você sempre tem um raio-x fixo e um portátil. Claro que o portátil não faz tudo, mas ele faz muita coisa que o fixo faz. Então, ele dá para você manter um atendimento razoável até você consertar o aparelho fixo. Mas por que não dois fixos? Seria a solução. Para atender a demanda, né? Dependendo da demanda, em determinada situação, até acho que pode ser... Você tem que ter um reserva, né? Agora, eu continuo defendendo, e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Uma coisa é o meu posicionamento pessoal, a minha experiência profissional, e outra coisa é o posicionamento de governo. Ah, mas ele é líder do governo? Não. O líder do governo não é a posição do governo. Tem algumas coisas que eu discuto e eu sou um voto vencido em algumas reuniões. Na minha opinião, os serviços de imagem, serviços... como se faz com serviço de laboratório? Sim. Por que a prefeitura tem que ficar com um aparelho de raio-x? Por que a prefeitura tem que ter um aparelho de tomografia? Ele pode perfeitamente fazer uma terceirização desse serviço dentro da minha avaliação. E vou dizer para você, fica mais barato. Agora, vereador, eu dou razão aos médicos naquela questão da psiquiatria. Não é conveniente ou agradável um médico de UBS atender um paciente psiquiátrico. Não é bem assim, da forma que você está dizendo e da forma que os grevistas estão fazendo essa colocação. Tem pacientes que são pacientes psiquiátricos, que são pacientes que você tem que acompanhar durante muito tempo, são pacientes que fazem uso de medicamentos contínuos, e muitas vezes esses pacientes que estão num quadro estável, eles vão às unidades básicas para simplesmente trocar uma receita. Uma fluoxetina, uma amitriptilina, um Rivotril, que são remédios que precisam de uma receita controlada prescrita por médico. Não dá para você pegar esse remédio sem a receita. E nesses casos, a própria estratégia de saúde da família, este médico ele pode sim fazer a troca de receita. E isso, inclusive, reflete lá nos 3 ou 4 consultas por hora. Muitos pacientes que estão nesse número de 4 por hora, vão trocar receita. Quanto tempo você acha que precisa para trocar receita? 5 minutos. 5 minutos, não está bem, ele está estável, ele pode fazer a receita e liberar o paciente. Ele não está bem,
paciente clínico, o médico clínico fez a avaliação, o paciente não está bem, ele reencaminha para avaliação psiquiátrica. É assim que tem que ser funcionado. Mas os grevistas falavam ontem que havia um psiquiatra para... Não, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro, não é dessa forma que eles estão relatando. Parece que relata que o clínico está fazendo o papel do psiquiatra, o que não é verdade. Mas a Comissão de Saúde ontem, do qual eu presido, nós tivemos uma abertura aos médicos, conversamos com os médicos ontem, vimos as reivindicações e nos comprometemos de levar as reivindicações até a secretaria e fazer uma inter-relação entre os colegas médicos e a Secretaria da Saúde e o governo. Mas dentro das reivindicações, o que mais pega, sem sombra de dúvida, é as 3 consultas por hora. Carla? Olha, a nossa ouvinte Maria Aparecida reclama aqui que o ecodoppler, é isso? Não tem ecocardiograma no CEMEG. Tinha e não tem mais agora. Se é do seu conhecimento... Ecodoppler, coração. Ecodoppler, cardiograma. Não, tinha no CEMEG, agora não faz mais o exame lá no CEMEG. Bom, mas de toda forma, a rede tem o exame. Encaminha para outro local. Eu acho que já, pelo tamanho da cidade, eu acho que nós já passamos da época, na minha avaliação como profissional da área, da gente ter um grande centro diagnóstico para suprir a demanda de exames na cidade. Então, um centro diagnóstico onde você possa ter tomografia, raio-x, Doppler, Holter, teste ergométrico, eu acho que a cidade merece. Vereador Carneiro, também acho que merece, mas chega a eleição, vem, vão trazer carretas para fazer mutirão de exames. Toda eleição eu ouço isso, nunca acontece? Bom, nós vivemos hoje uma situação financeira, uma situação orçamentária complexa, isso é de conhecimento de todos. Com relação à carreta, é um bom equipamento? Na minha avaliação, sim. Porque o ideal é que não precisássemos de carreta. Então. Que toda a nossa rede suprisse todas as nossas necessidades. Mas a própria mamografia, a carreta da mamografia, é um exemplo de que, de uma forma ou de outra, ajuda. Hoje, o que nós temos de deficiência com relação à mamografia caiu muito em relação ao passado. Baseado em que? Há mutirões que foram sendo feitos, há carretas de mamografia. Então, eu acho que os mutirões, eles devem ser contínuos, né, em outras áreas também. Não precisa ser especificamente com carreta, pode ser através de outros equipamentos. E o exame de mamografia também no JJM faz, né? A própria UBS encaminha para o JJM. Aliás, deixa eu me corrigir que ontem eu falei que o HGG, o SECAP, não faz parto, faz sim. Faz de alto risco, mas faz, né? Nós temos maternidade onde? No Pimentas, JJM? Pimentas, JJ e o HGG? E o HGG, perfeito. Tá certo. O Orlando Paraíso disse que no OBS Jardim Acácio só há 2 médicos. A irmã dele tem 66 anos, entregou a idade da irmã. Esteve lá segunda-feira para marcar consulta, mandaram voltar em janeiro. Bom, tem outra situação, Pedro, que vamos aproveitar o exemplo do Orlando e falar com relação à parte dos médicos. Tivemos um concurso recente, está sendo chamados. Ontem mesmo eu falei com a secretária, já mais de 80 médicos já escolheram os locais. Dentro da legislação municipal, eles têm 30 dias e mais 30 para escolher local até assumir. Então já tem um número de médicos significativo. Suficientes? Não acho que suficiente para amenizar. Só que nós temos um problema. Quando o médico vem e escolhe determinadas unidades, a gente nota que sempre algumas unidades mais periféricas a gente continua tendo dificuldade. O médico não quer ir. É outra situação também que o governo ele precisa tomar uma postura com relação a isso. Se no concurso público, de repente, você não consegue levar atendimento para a população em determinadas situações, ele tem que ter outras alternativas. Ele não pode ficar assistindo de camarote, olha, eu fiz o concurso e não... Ele tem que ser proativo com relação a isso. E vejo hoje o governo Guti com uma proatividade com relação a isso. Estamos aguardando realmente todos os preenchimentos de vagas, estamos aguardando como é que vai ser a reação da classe médica
com relação a essa greve, essas reivindicações. Agora, o que não pode é a população ser penalizada no atendimento. Isso não pode. Porque aí o governo ele tem que ser proativo e tomar uma decisão. Olha, se não dá dessa forma, vamos contratar dessa forma. Porque nós temos a responsabilidade de atender a população. Não pode, a minha classe, que eu defendo, vou continuar defendendo, trabalhar através de uma postura política do sindicato, onde 15, 20 médicos numa reunião com o presidente do sindicato, que fica realmente naquele efeito indutor da greve, falar por 600, 700 médicos. Isso realmente, eu tenho vários colegas, de um lado e de outro, e a esmagadora maioria, acha que a gente tem que continuar discutindo, mas não é questão de greve. Agora, vereador, vamos discutir outra situação polêmica, a gratificação, que em determinado momento falaram que era por assiduidade, e depois falaram, não, é por presença física do médico. Qual é a definição e qual é o problema dessa gratificação? Isso foi criado numa revisão do plano do PCCS, inicialmente dos profissionais da saúde, e passou a ser apenas dos médicos. No meu outro mandato, em 2011, em que eu, vereador Zé Mário, ex-vereador Zé Mário, ex-vereador Ricardo Rui, junto com a APM, Associação Paulista de Medicina, nós pilotamos, junto ao governo, do qual nós éramos opositores, mas ajudamos a construir uma revisão do plano de carreira. E dando uma sugestão, inclusive, na época, naquele momento, a gente estava perdendo muitos profissionais. Então, aqueles profissionais que cumprissem, por exemplo, 20 horas semanais em 3 ou mais dias, ele teria uma gratificação. Se ele fizesse em 2 dias, ele não teria. Se ele fizesse em 3, em 4, em 5 dias, ele teria. Por quê? Porque mesmo ele cumprindo a mesma carga horária, a sensação do médico na unidade, realmente o astral da unidade ele é outro. Né? É igual aquela máxima da segurança, não basta você... A sensação de segurança. A sensação de segurança é a mesma coisa, a sensação da assistência. Isto foi criado na época. É uma reivindicação dos médicos incorporar. Foi no Tribunal de Justiça ontem, e foi claro, lá o juiz deixou bem claro, não pode. Não pode? Não pode. Então ontem foi dito, com todas as letras, não pode, tem que continuar com uma gratificação, ser revista em alguns pontos. Falei inclusive para os médicos ontem na comissão, podemos rever, podemos discutir isso com o governo. Pode eliminar e aumentar o salário. Sim, aí obviamente tem que ter a responsabilidade dentro de uma austeridade fiscal. Agora, vereador Carneiro, vamos ser sinceros, se o médico não faltar, se ele não atrasar e se não apresentar atestado médico, ele tem direito à gratificação. Se ele atrasar, faltar ou apresentar atestado médico, não tem gratificação, então é para assiduidade mesmo. Na realidade não era desta forma, porque esta regra vale para 3 ou mais dias. Porque se você aplicar essa regra para 2 dias, ela não vai valer. Mas se atrasar, perde a gratificação. Não, mas tem uma tolerância. Eles falam, olha, se atrasar. Ninguém falou da tolerância. Porque o médico sai de um plantão, tem uma situação... O médico fica doente também, como é que ele perde a gratificação? Atestado, para mim, atesta tudo. Para mim é uma incoerência. Não, o atestado médico, sim. Agora, existe uma legislação. Se a legislação precisa ser revista... Precisa. Vamos pegar... Eu me comprometi com eles ontem. Falei, olha, colegas, eu posso me comprometer com... Tinha vereadores, inclusive, da oposição na reunião, mais os vereadores da comissão. Vamos pegar a legislação, vamos avaliar e vamos chegar no consenso. Vamos tentar construir alguma coisa. O governo constrói, manda aqui para o parlamento, a gente avalia e faz a votação. Não há problema com relação a isso. Agora, eu acho que vocês deveriam voltar ao trabalho. Não dá para fazer esse tipo de discussão penalizando a população, sobretudo a população mais carente que precisa do atendimento. Diga, Carla.
O Tadeu aqui na live fala que Guarulhos não faz mais cirurgia urológica. Ele vai fazer no Hospital Brigadeiro e a cirurgia era feita pelo Dr. Ali, mas foi tirado aqui de Guarulhos. Dr. Ali, que era da Unimed, né? Fazendo a Game Sim, né? meu amigo, um grande amigo de muitos anos, né? Já, inclusive fizemos residência na época de cirurgia geral junto, ele depois seguiu a área da urologia. Fazia. Realmente, hoje nós temos um sistema, o Hospital Brigadeiro é o Hospital do Homem, né? O Hospital do Homem, em que o sistema CROSS, dentro do sistema, ele encaminha, tem um atendimento. Olha, não faz... Não obrigatoriamente nós temos que fazer tudo, mas o sistema como um todo ele tem que funcionar. Bom, vereador, fica aí a definição, então, que a segurança precisa melhorar nas unidades de saúde. Sem sombra de dúvida, a gente concorda com relação a isso. Tá. Gostaria de pedir realmente aos colegas médicos que tenham essa sensibilidade, que não se deixem usar por estratégias políticas em prévias de uma eleição, querendo politizar uma situação que pode perfeitamente, dentro da classe médica, de chegar a um consenso e que voltem. E infelizmente o sindicato que deveria representar a classe médica, ele faz um desserviço à nossa cidade. Se algum representante do sindicato do Semesp quiser falar comigo, é só entrar em contato. Obrigado, vereador Carneiro. Muito obrigado, sempre à disposição. Toda vez que eu for convidado, estarei aqui. Gravou aí, produção? Grava esse trecho. Grava aí. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.